Simbora. Então, pessoal, bom dia. Vamos para a nossa 12ª aula de arquitetura de computadores. Eu acredito que também a gente já possa ver, provavelmente, a data da próxima prova. Porque né, tem que ser avaliado. São 4, né? A gente está com 42% da disciplina. Vamos ver, vamos ver. Mas, enfim, hoje vamos continuar a questão ainda da parte interna do caminho dos dados das instruções. Na aula passada vimos até a tipo R. Hoje vamos ver a I, a J. Vamos ver também a questão do controle da ALU e as linhas de comando, as linhas de controle de instrução. Né? Na aula passada, o que vimos foi como é que as instruções elas são processadas dentro do banco do registrador e como essas instruções passam pela ALU, né? Vimos, por exemplo, no caso, a primeira, que é do tipo R, onde eu vou ter os campos da minha instrução, né? O OP, que é a operação que vai ser executada. Essa operação ela entra como comando aqui da minha ALU. Né? Esse /3 aqui significa que para fazer o comando da minha ALU, eu preciso de 3 bits para fazer isso. Ou seja, quando eu coloco, por exemplo, add, o que vai vir aqui para minha ALU vai ser um comando 000. Né? E ela vai saber que esse 000 é adicional. Vimos também a questão do RS, RT, RD, que são os registradores que é lido, né? No caso, o RS e o RT, e o registrador de destino, que é o RD. Esse shunt a gente vai ver hoje, onde ele entra nos nossos comandos de instrução, e também que, para que tudo isso seja executado, a gente precisa de um sinal de clock que vai mandar esse pulso para que esse comando passe para frente. Né? Basicamente, esse sinal de clock, né, ele pode ser dividido em 3 tipos, como vimos na aula passada. Ele pode ser monociclo, que basta um sinal de clock e tudo executa de uma vez só. Ele pode ser multiciclo, onde ele encadeia as instruções, ou ele pode ser do tipo pipeline, que ele espera terminar parte da instrução que depende da outra e já começa a outra, e assim ele consegue ganhar tempo e se tornar mais rápido. Nesse primeiro momento, a gente está estudando as instruções do tipo monociclo. Não é monociclo de andar, não, é de um ciclo só. Nível 1. Exato, seria o mais básico possível. Então, nesse caso aqui, vai ser cada ciclo executa uma instrução por vez. Então, por exemplo, eu executo só adicionar, então ele vai só adicionar. Em seguida, só carregar, só carregar. Adicionar de novo, adicionar de novo. No caso do multiciclo, eu posso estar executando adicionar, carregar, desde que um não dependa do outro. Né? Já no pipeline, eu posso executar múltiplos ciclos em paralelo, sendo que o parte, por exemplo, para fazer a adição, eu preciso carregar o valor no registrador. Então, eu espero carregar esse valor no registrador. Então, uma vez que eu carrego esse valor no registrador, eu já posso começar outro ciclo que também faça esse carregamento. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo de como utilizar o multiciclo. Né? No caso aqui, para operações do tipo R, que são operações aritméticas, ou seja, adicionar, subtrair, portar o end. Né? Já agora, vamos ver como é que funciona o caminho dos dados, ou seja, como esses dados aqui vão funcionar para as instruções do tipo I, que são instruções do tipo carregar, load store, né? Carregar ou armazenar. Né? Então, nesse caso aqui, as load stores eles vão ter 4 campos. Né? Vai ser a operação que vai ser feita, o
e os registradores de memória. No caso aqui, onde vai estar cada sinal na memória e onde ele vai ser armazenado. Então, basicamente, eu não vou ter mais o registrador do tipo 2, eu só vou ter o registrador de escrita e o registrador lido. Por quê? Eu vou carregar da minha memória o valor lido, né? Que vai ser onde o dado vai ser escrito. Né? Além disso, eu tenho uma questão do meu offset. Lembra lá, quando a gente estava falando num nível de abstração mais alto, né? Esse valor de offset aqui, ele vai servir justamente para endereçar a memória, onde você vai posicionar a memória. E um caso particular desse aqui é que os valores de offset, eles utilizam 16 bits. Porém, pra, a nossa memória, ela funciona com 32. Sempre lembro disso, 32, 4 bytes. Né? Então, para isso, ele utiliza um sinal de extensão, que é esse extensão de sinal. E essa extensão de sinal, ele tem uma particularidade. Por exemplo, se o valor do offset ele terminar em zero, por exemplo, eu tenho 16 bits, né? Então vou colocar assim 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 1. Então, esse extensor de sinal aqui, ele tem uma particularidade, que quando o sinal termina em 1, ele completa o resto dos 16 bits com 1. Se esse sinal aqui terminar em 0, ele completa o resto dos meus 16 bits com 0. Isso aqui tem que ter muito cuidado. Mais para frente vamos ver a questão da memória completa. Isso aqui é importante. Não, porque já é previsto. Entendeu? Isso aqui já faz parte da arquitetura. Ele completar tudo com 0 ou completar tudo com 1. Pode falar. Como é? Não entendi. Por conta da arquitetura, que é de 32 bits. Então, tudo é em 32 bits. A memória e os registradores. Oi? Pode ser 64, mas não é MIPS. 32 mil. Oi? Sim, é RISC. 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 É um o quê? ISA. Sim. Single Instruction. Sim, sim, sim. Isso. Isso. Agora eu entendi. O RISC, o MIPS é um RISC que é uma ISA, é isso mesmo. Então, como é feito isso, né? O que ele está falando, o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, para carregar no registrador RT, eu preciso buscar na memória o valor do registrador RT mais o sinal de offset estendido. Ou seja, basicamente o que ele está falando é, eu tenho minha memória aqui, eu vou buscar nela o valor que eu tiver nesse registrador mais o offset. Então, isso aqui nada mais é do que o ponteiro da minha memória que ele está buscando. E onde ele está escrevendo isso? Nesse registrador. E para que isso aconteça, ele precisa estender o sinal. Então, e por isso ele utiliza a loop, porque ele precisa somar o valor que vai sair daqui, de onde ele quer ser lido, mais o offset do sinal. Então, note, diferente da instrução do tipo R, que a LU é utilizada para fazer operação aritmética e dar o resultado para ser salvo no meu banco de registrador, agora a minha LU
ela está servindo como operação aritmética para determinar a posição de memória. Então, a LU, ela não serve só para fazer operação aritmética para dar resposta para você de registrador, mas ela tem um caso de multiuso, que é não só registrar o valor da operação, como utilizar a LU para determinar qual é a posição da memória que eu vou acessar. Então, para isso, mais à frente, vamos ver que tem um comando especial, né? Uma instrução especial para fazer esse mudar, né, a questão do acesso à LU para fazer a operação convencional ou fazer a operação de acesso à memória. Né? Tranquilo isso aqui? Ó, o que ele está dizendo é assim: eu quero acessar uma posição da minha memória. Que posição da memória é essa? É a posição dada pelo meu registrador RS. Esse, essa posição da memória, ela tem que ter um offset que é qual é a posição da memória que eu vou acessar. Então, eu tenho uma posição que eu estou, digamos assim, e agora eu quero caminhar na minha memória para acessar uma dada posição. Então, por exemplo, eu quero acessar uma posição que é 32 bits depois desse RS. Então, eu utilizo isso aqui como uma forma de ponteiro. Então, o RS vai estar aqui, o offset ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai apontar. Então, por isso que eu tenho 16 bits de offset. Por que aqui eu não tenho 32 bits de offset? Porque eu não teria espaço, né, na minha instrução, já que minha instrução ela tem o quê? 32 bits. Se eu tiver 32 bits só de offset, onde é que eu vou botar minha operação, meu operation, meu RS, meu RT? Por isso que, quando você falou, pode dar problema? Não. Por quê? Porque ele já prevê que o meu offset é de 16 bits e que ele completa com o último número, o último bit. Ele já prevê isso. Porque ele precisa de fato completar, porque a minha memória é de 32 bits. Entendeu? A outra operação seria do tipo store, né? Então, ao invés de eu carregar o valor que está na minha memória, agora eu vou pegar esse valor e carregar na minha memória. Ele funciona igual, mas de maneira invertida. Né? Igual, mas invertida não. De maneira parecida, mas de maneira invertida. Antes, eu estou colocando no registrador RT o valor da minha posição de memória. Agora, eu estou carregando na minha memória, na minha posição de memória, o valor de RT. É o contrário. Né? Então, para isso, a operação que ele vai fazer também é de soma, mas aqui é diferente. Né? Então, eu vou ter o valor que vai ser escrito, né? Eu vou ter o offset, como sempre, né? Porque eu preciso determinar em que ponto da minha memória o ponteiro vai apontar. E também tenho aqui que deve ser escrito. Então, eu tenho esse bit ativo, né? Então, eu vou ter o endereço e o dado a ser escrito, diferente do outro que não tinha isso. Né? Então, na questão do load, ou de carregar o valor, eu vou ter o endereço e eu vou ter o dado lido sendo escrito no meu registrador. Agora eu vou fazer o papel contrário. Eu vou ter o dado do meu registrador sendo escrito na minha memória. Então, eu vou ter o dado do meu registrador sendo escrito na minha memória. Então, isso aqui é uma flag 01. Certo? Então, aqui eu coloco um para dizer que deve ser escrito em que endereço? Nesse endereço aqui, né? Que é o resultado dessa operação da LU. Onde eu vou ter a posição do meu registrador RS mais o sinal de offset, onde eu quero salvar o valor do registrador RT.
Outra operação que pode ser feita, então a gente viu operação de soma, operação do tipo R, que pode ser soma, subtração, OR, né, AND. Vimos a do tipo J, do tipo, desculpa, do tipo I, não, do tipo J, do tipo I de load store e do tipo I também na questão do desvio. Né? Esse aqui é um pouco diferente. Né? Então, para fazer o desvio, eu tenho que fazer, sempre lembrando, quando se fala de desvio, eu preciso incrementar o meu PC sempre de 4 em 4 bits, né? Porque ele vai de 4 em 4 bits somar mais 4, né? Então eu vou ter, porque ele vai de 1 em 1 bit, 1 em 1 byte, né? Então eu vou ter esse campo aqui de memória que está escrito, né? Que possui 4 bits, 4 bytes. Então eu não faço a busca aqui. Eu tenho que fazer a busca na próxima linha de instrução. Porque a cada 32 bits é que eu tenho informação do meu Operation Code, do RS, do RT, né, dependendo do shunt ou do offset, para saber qual é o endereço alvo do meu desvio condicional. Quando é usado isso aqui? Naquelas operações de if. Então, se if é alguma coisa, passo para a próxima instrução. Que foi bem parecido com o que estávamos falando 3 aulas atrás, né? Que parecia com a depuração do Python, né? Onde eu vou ter um ponteiro apontando para a parte do meu código e ele vai fazer esse salto para onde eu quero, né? Então, como funciona? Eu vou ter o operation, né, da mesma forma, vou ter o RS, o RT e meu offset. Então, aqui o que eu faço? Eu estou comparando se RS é igual a RT. Né? Se isso aqui é igual, como eu sei se isso aqui é igual? Utilizando a loop. Para saber se um valor é igual ao outro, basta fazer o quê? Subtrair. Se eu subtrair um valor do outro e der igual a zero, significa que eles são iguais. Se der diferente de zero, significa que eles não são iguais. Então, lembra lá que a LU ela não tem apenas a saída do valor numérico, né? Ela tem uma flag de zero. Então, ela tem a nossa LU. Ela vai ter o valor, que é zero, que é uma flag, isso aqui. Isso aqui é 0,1. E ela vai ter o valor propriamente dito calculado. Se eu realizo a subtração de dois valores, né? Ou seja, se eu utilizo o RS e o RT como entrada do meu registrador, esses registradores passam por essa operação, ou seja, os dados lidos. E essa operação aqui, na minha LU, ela calcula que é zero, significa que essa flag aqui é 1. Então, isso aqui é utilizado para fazer o controle condicional de desvio. Então, com isso, né, eu utilizo esse valor, né, de 16 bits do registrador, né, mais o offset, mais o complemento do offset. Esse barra 2 aqui, eu estou multiplicando por 4, né? E utilizo isso para fazer o meu desvio de 2 bits. Então, com isso, eu somo, né, o valor do PC mais 4, mais o desvio, e esse aqui vai ser o endereço-alvo condicional. Então, basicamente, eu faço subtraio esses dois utilizando a lua, levanto a flag que deu zero, se for verdade. Levantando a flag que deu zero, eu somo o valor do PC, mais o PC que estava antes, mais 4, que tem que ser sempre em 4 bits, mais o sinal estendido do offset. Né? Isso aqui significa que eu estou deslocando 2 bits para a direita, ou para a esquerda. Né? Então, lembrando lá, né? Por exemplo, se eu tiver 1, 0, né? 0.
Se eu desloco 2 bits para a esquerda, significa que eu estou fazendo isso aqui, né? Fazendo 0, seria, seria 1, 0, 0, 0. Seria deslocando 2 bits para a esquerda. Então, eu pego esse valor aqui deslocado e somo com o meu PC atual para saber para onde eu devo ir no meu desvio condicional, que é basicamente o salto que ele vai dar. Né? Se isso aqui for verdadeiro, faz isso. Quando eu faço isso, o meu program counter ele vai apontar para uma próxima instrução. Então, ele vai executar essa instrução. Por isso que é chamada de desvio. Por quê? Ele está executando aqui. Ele calcula aqui o desvio. Ele vai pegar o valor desse endereço, deslocado de mais 4, porque ele não considera isso aqui, mais o desvio para onde eu quero ir. Para saber qual a instrução que eu devo executar aqui agora. Né? E lembrando sempre estendendo o sinal de 16 bits, o offset dele. No caso, o nosso MIPS ele tem essa visão geral aqui. Ó. Então, eu vou ter o meu PC Counter, que aponta para a minha memória de instrução. Né? Na memória de instrução, eu vou ter todas as instruções que eu posso fazer. No caso aqui, né, obviamente, isso aqui é um número binário, né? E aqui são locais de memória binário também. Então, quando eu coloco lá ADD, né, ele está sendo convertido para um sinal binário e esse sinal binário corresponde a um PC counter que vai apontar para uma instrução dentro da memória de instrução. Essa memória de instrução, ela vai dizer quais registradores vai ser ativo. Ou seja, se for uma operação do tipo R, no caso aqui, como no exemplo, ela vai ativar o RS, o RD e o RT. Né? Além disso, ela precisa utilizar aqui, além disso, quando ela lê esses registros, esses dados são passados, né? Lembrando que aqui é endereço, certo? Então, quando eu passo o endereço, né? Quando eu estou trabalhando com os registradores aqui, quando eu passo o registrador, por exemplo, 000, eu estou indo dentro do meu banco de registrador e ver qual é o equivalente em valor desse registrador 001, por exemplo, 4. Se eu pegar aqui o RS, né, RD ou RT 002, 010, né, 0010. Então, aqui 8. Então, esse dado que está vindo para cá, dado 1 e dado 2, não é esse valor aqui, não, do registrador. É o valor que ele tem registrado. Então, por exemplo, o que está vindo para cá é 4 e 8, que são os valores que vai ser operado aqui na minha ALU. Né? E aqui já vem um sinal novo, né? ALU fonte. E a gente vai ver mais para frente. Esse ALU fonte, ele vai dizer de que operação é isso. Se trata de uma operação do tipo R, do tipo J, do tipo I. E é utilizado pelo meu multiplexador. Né? Se aqui for 0, significa que o sinal que vai vir aqui, né, do meu alu-fonte, é o sinal 0 da minha operação do tipo R, né, que é uma operação de adicionar. Com isso, eu tenho a operação que a ALU vai realizar, que são 3 bits, ou seja, se é soma, subtração, OR, INT. Esse resultado aqui, né, como se trata de uma operação do tipo de ADD, ele não vai ativar, ele pode ativar a flag de 0, se, por exemplo, for uma subtração e der 0. Mas, além disso, né, como se trata de uma operação de ADD, o resultado dele, né, ele vai para o meu multiplexador, né, e esse multiplexador ele vai dizer para o endereço que foi salvo se ele vai ou não para o meu dado ser escrito. Então, nesse caso, né, as operações da minha LU, além de ser salvo na minha memória, ela volta também para o meu
registrador. Lembra lá, por que ela faz isso? Para otimizar a questão, né? Porque imagine, eu faço a minha operação, né? Somo aqui, salvo no meu endereço de memória. Se a próxima instrução precisar desse valor, ele vai precisar ir lá na minha memória, pegar o endereço que está salvo na minha memória, carregar no meu registrador, fazer a operação, né? Salvar de volta. E lembra, né, que até questão da prova, né, que um dos gargalos é justamente isso, o compartilhamento do barramento. Então, quanto menos fizermos escritas e leituras na minha memória, mais rápido se torna o programa. Então, a gente só faz isso aqui em último caso. Realmente não tem um valor aqui, não posso fazer essa operação, então eu preciso pegar da minha memória esse valor. Né? Ou, se eu finalizar a minha operação e preciso salvar esse valor da minha operação, eu vou e salvo na minha memória, porque eu não vou usar num curto período. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Além disso, a gente vê aqui também ó, alguns bits, onde eu tenho aqui ó, ESC reg, né? Que é escrever no registrador, que são flags. Tem a questão do alu fonte, eu já falei, né? Além disso, eu tenho ESC, que é escrita em memória e ler memória. Fonte PC, né? O que mais? Eu acho que só. Então, além dessa trilha aqui que a gente está fazendo no modo simplificado, existem outros comandos da minha instrução, que está dentro da minha instrução, aquele chunk, é justamente para dizer isso. Quais flags eu devo ativar para que uma instrução seja efetuada. E vamos ver mais para frente como essas flags aqui funcionam. Tranquilo até aqui esse caminho da memória, como funciona? Também você não viu a aula passada, não foi? Então você está fora de contexto e meio, né? Mas daqui para frente vai ficar, quando chegar a parte dos programas mais para frente, vai ficar mais claro. Então, já quando eu falo caminho da instrução do tipo jump, lembra que essa caminho da instrução do tipo jump, ela está literalmente, ela está pulando para aquela instrução, né? Diferente da do desvio. Ela desvia, né? Depois retorna para onde estava. Ela faz aquilo e retorna. Já o jump não, ele pula literalmente e continua dali para baixo. Então, eu vou ter. Alguém falou? Então, eu vou ter o meu PC, ó, que é o meu program counter. Vou ter o PC somando mais 4. Então, eu vou ter aqui um somador mais 4. Esse somador mais 4, né? Aqui eu vou ter também os meus endereços de instrução. Então, eu vou ter o meu endereço da instrução atual, que esse endereço da instrução aqui vai ser deslocado de 2 bits. Né? Aqui, né, esse endereço da instrução atual, ele vai ter dois desvios. Né? O primeiro é de um somador, onde ele vai deslocar, né? Onde ele vai deslocar, é onde o somador ele vai ativar o mux para ser 0, 1, que basicamente ele vai dizer qual caminho esse dado deve seguir. Então, eu vou ter esse valor aqui, que vai vir para cá, deslocado, com esse somador de 2 bits. E vou ter esse outro caminho aqui, né? Onde parte desse dado aqui, ele vai servir desse somador aqui. Além desse valor aqui, ele vai ter o valor da soma mais um sinal de controle para o meu multiplexador. Por isso que ele coloca dois sinais, né? Então, o que eu faço? Se isso aqui é verdadeiro, se a instrução é do tipo jump, significa que eu estou desativando esse mux aqui e ativando apenas esse mux aqui, que vai pegar o valor atual do meu PC mais 4, né, somado com o meu deslocamento aqui de 4 bits, e esse valor aqui ele vai incrementar meu program counter de maneira lógica. O que ele está fazendo? Eu tenho o meu programa aqui na posição 001, sei lá, posição 2. 0, 0, posição 2.
que ele está fazendo? Eu estou somando com mais 4 aqui e pegando o registrador de instrução, né, deslocado de 4 bits, ou deslocado de 2 bits, e somando esses valores. Né? E esse valor aqui do registrador vai ser incrementado de forma que eu possa incrementar esse ponteiro aqui do meu program counter para a próxima instrução a ser executada. Né? Então, esses outros valores aqui a gente vai ver mais para frente para que serve, que são desvios condicionais, zero e DVC. Note que está ficando cada vez mais complexa a coisa, né? Tipo, a gente saiu de uma operação de ADD que alocava uma memória, agora a gente já está tão baixo que a gente está vendo os circuitos que fazem a soma dos bits que fazem a adição. Além disso, a gente está vendo qual é o caminho desses bits, não só na ALU que faz a adição, mas como os registradores de instrução, os registradores de memória, funcionam para que essas instruções cheguem e façam a soma efetivamente. Com isso, né, o que temos no final é isso aqui. Né? A gente saiu de uma versão mais simplificada anteriormente para uma versão mais complexa, onde de fato eu vou ter agora quais são os endereços dos meus registradores, a faixa de endereço dos meus registradores. Né? Por exemplo, aqui vai de 31 a 28, né? Aqui de 25 a 21, de 20 a 26, né? De 15 a 1, né? A questão do sinal estendido. Além do meu controle de ALU. Lembra lá, né? Ó, ALU, além do resultado que vai para o meu endereço aqui, ele tem um sinal zero que vai para essa porta lógica AND aqui. E além disso, ele tem um controle da minha ALU. Para que serve esse controle da minha ALU? Para saber se a ALU ela está funcionando com operações do tipo R ou do tipo I ou J. Né? Então, cada operação, a ALU vai servir para alguma coisa. Por quê? Ao depender da operação, a posição de memória que ela vai ler, ela vai servir como um registro na posição de memória, ou ela vai apontar para a posição de memória para saber se o dado pode ser lido ou salvo nessa memória. Então, o aluno não exerce apenas essa função. Além disso, eu também tenho um bit aqui, ó, significa que dependendo de qual é a posição da minha memória, se esse dado aqui vai ser escrito, né? Ou se esse dado aqui vai ser lido em uma dada posição. Né? Então, aqui também eu vou ter 0 e 1 para fazer isso. E aqui também 0 e 1 para poder fazer isso. Então, vou ter uma série de comandos que acaba deixando isso aqui muito mais complexo do que a gente viu anteriormente. E para isso, né, a ALU, controle da ALU, ela tem as seguintes instruções. Né? Ela vai ter bits, nesse caso aqui, vocês ignoram esse primeiro bit aqui, certo? O último, né, na verdade, da direita para a esquerda. Ela vai ter 3 bits para cada instrução. Né? Por exemplo, se eu quero efetuar uma AND, né, é 000. Se eu quero efetuar uma OR aqui, é 01, né? ADD 010, né? Subtrair 110, né? É menor do que o da direita, né? Seria essa 11 e essa porta 9. Aqui, geralmente ela não é implementada. Então aqui eu vou ter a LU, ela pode ser usada para fazer controle da própria de operações do tipo R, além de load, store, né, ou ADD. Na branch, ela pode ser usada para subtrair, para saber. A branch é as condicionais, né? Então, no caso de if, ela usa a subtração aqui para saber se um número é igual ao outro para fazer o desvio do número. Né? Já nas operações do tipo R, ela vai depender do campo da instrução. Então, cada, cada valor que tiver no campo func, ela vai fazer uma operação diferente, seja soma, subtração, OR, range.
Por isso que ela distribui, né? Distribui. Então, para isso, para saber qual operação deve ser feita, é criado um controle da ALU, que é essa ALU op. Ela tem 2 bits e ela é derivada do meu Operation Code. Né? Ela vai estar lá no meu cabeçalho do Operation Code. E ela utiliza essa lógica combinacional para fazer esse controle da minha ALU. Então, se eu quero fazer load, né, a minha ALU op ela precisa ser 00. E a função da minha ALU aqui vai ser add. Porque eu preciso fazer load add? Por conta eu preciso fazer o valor do meu registrador, né? Mais 4, mais o offset. Offset. Então, essa parte aqui, né? O comando da ALUOP diz que é uma load, é do tipo 00. E o meu operation code ele vai ser 10. Então lá vai ter 0010, ou seja, 00 para dizer que é load word e 10 que é para dizer uma função de add. Então essa composição aqui. Né? Já que se eu quero fazer uma store word, vai ser da mesma forma. Por quê? Eu preciso da minha função add. Então eu vou ter 0010. Então, a Luop continua sendo fazendo essa operação, a de load storage são iguais. Já a de back, que é branch equal, ou seja, para saber se uma branch é igual a outra, ou seja, saber se um registrador é igual ao outro, ele precisa fazer uma operação de subtração. Para fazer a operação de subtração, né, ele utiliza 01 da minha Luop e o código 0110, que é o código da minha Lu para fazer subtração. Então, 110, que é o código da minha Lu que faz essa subtração. Já as operações do tipo R, ele utiliza a LUOP igual a 10 e aqui ele utiliza o resto das operações, os códigos das operações de ALU. Isso aqui se torna igual ao da tabela anterior. Né? Então, o que tem que ter cuidado é essas 3 primeiras aqui. Né? Onde essas duas aqui vai utilizar operações de adição, porque ela precisa fazer load store. Já a operação de branch, de equal, ela precisa fazer subtração para saber se um valor é igual ao outro para fazer o desvio condicional. Então, no geral, o que a gente vê é isso aqui. Tudo isso aqui. Então, essas configurações da linha de controle é completamente determinada pelos campos opcode. Ou seja, o primeiro campo ele vai dizer quais flags devem ser ativas e qual a operação de ALU vai ser executada. Ou seja, antes a gente tinha um conceito que o opcode só seria adicionar, subtrair, or, end, mas agora não. Além disso, além dessas operações, essas operações de soma e subtração, ela determina qual tipo de instrução está sendo executada. Ou seja, se além de uma operação aritmética, é uma operação de load, ou de store, ou de jump. Então, por quê? Porque dentro do opcode, ela tem as flags dos registradores, seja de escrita no meu registrador, né? Leitura escrita na minha memória, ou a flag de memória para registrador. Né? E tudo isso é controlado pelo meu ALU Control, que determina qual tipo de operação a minha ALU vai fazer. Então,
Para exemplificar isso, tem algumas linhas. Por exemplo, o REGDIST, né? Ele é um identificador do registrador a ser escrito, né? E vem dos bits 0 a 16, né? Do meu opcode. RegWrite, né? Então ele não tem nenhum efeito quando o valor é zero. Que é basicamente, ele serve, esse RegWrite, né? Ele serve para escrever ou, se tiver eu estou escrevendo no meu banco de registradores. Se tiver zero, ele não faz nada, né? Volta. ALU SRC é o segundo operando da ALU e vem do segundo registrador lido, né? É, é esse aqui, ALU SRC. Né? Que significa de onde está vindo o sinal. Se é um sinal de operação entre os meus registradores ou é um sinal de offset que minha ALU vai utilizar para fazer um jump condicional, um desvio. Então, esse ALU aqui, ele vai fazer esse controle. Se é um sinal que vem daqui, no meu offset, né, no meu sinal estendido de offset, se aqui for zero, ele vai utilizar esse valor que está sendo lido aqui do meu banco de registrador para fazer o salto no meu endereço de memória. Se aqui for 1, significa que eu vou fazer esse caminho aqui, né, que é o caminho do jump. Ou seja, se aqui for zero, esse sinal aqui vem para cá. Se aqui for 1, é esse sinal aqui que vem para cá. Né? E aqui, por se tratar de um jump na memória, eu preciso fazer esse outro caminho aqui, do meu PC Counter. É sempre lembrar assim, aqui tem assim, mux, aí 0, 1. Se esse sinal aqui for 0, é o primeiro sinal de cima. Se isso aqui for 1, é o sinal de baixo. Lembrando, por ser o sinal de baixo, é o sinal que é usado para fazer o jump no meu offset. No meu PC Counter. Lembrando, se está escrevendo no PC Counter, é jump. Só pode ser. Né? Não tem outra opção. A PC SRC, né, é o conteúdo do PC substituído pela saída do somador, que calcula o valor do PC mais 4, que é esse aqui. Esse aqui. Ele faz esse controle aqui. Né? Se for zero, é o caminho normal dele, né? Ou seja, lembra que o PC ele não vai contando de 1 em 1, ele vai contando de 1 mais 4, 1 mais 4, né? Então, se é 1, se aqui é 0, vai 4. Se aqui é 1, aqui vai ser 5, né? Ele vai sempre de 1 mais 4 endereços, né? Aqui. Exato. Se aqui for 0, é esse caminho aqui. Entendeu? Ah, sim. Tá. O MUX ele funciona assim, ele funciona como uma chave, certo? Então, o MUX é isso. Eu venho um sinal aqui e nele vai ter várias chaves assim, certo? Isso aqui como fazer assim como fossem chaves. Gente, quando vocês não entenderem esses conceitos assim de MUX, demux, falem, pelo amor de Deus, né? Eu estou pressupondo que vocês sabem disso aqui. Oi, eu não sei no MUX nem demux. É a mesma coisa, é sendo contrário. É. É a mesma coisa sendo ao contrário. Em vez de você botar um sinal de entrada, você em vez de ter um sinal e fazer várias saídas, você tem várias entradas e uma saída.
É o contrário. Né? Então, basicamente, o que ele está fazendo ali. Aqui eu colocar de 2 para ficar igual ao que está ali. Então, ele está dizendo assim, né? Um é o complemento do outro, quando eu tenho assim, apenas dois, certo? Então, quando aqui for zero, significa que eu fecho essa porta, certo? E abro essa aqui. Ou seja, o sinal que vai passar é esse aqui, certo? Se aqui for um, eu fecho essa porta e abro essa aqui. Então, o sinal que vai passar é esse aqui. Então, quando eu falo, ó, se eu estou trabalhando com jump, significa que se eu estou fazendo um jump, a gente vai ver um exemplo mais à frente. Mas significa, eu vou ter o PC Counter mais 4, certo? Esse PC Counter aqui, ele vai estar deslocado, ele vai ter um deslocamento, que vai ser a adição dele, que é para onde ele quer saltar. Para que isso aqui funcione, é necessário que essa flag aqui do PC Source seja quanto? Para que esse caminho aqui aconteça. Consegue enxergar isso? Se for zero, se for zero, é o caminho convencional, né? Que é o caminho do PC mais 4. É sempre assim, sempre quando é um convencional sem nada, é sempre PC mais 4. Então, cada endereço é PC mais 4, PC mais 4. Não, se der um, vai ser PC mais 4, que é esse aqui, mais o registro que eu quero, lembro, vou botar aqui. Isso é importante, perceber essas coisas, certo? Cadê o de jump? Desenho. Volta. Esse aqui, tá vendo? O que eu quero fazer? Eu quero fazer um desvio, um jump. Né? Eu vou pegar o registrador que eu quero, PC mais 4, mais o sinal estendido do meu offset. Né? Isso aqui seria um desvio, mas no caso de jump, deixa eu ver, que é esse aqui, o que eu quero? Eu quero o PC mais 4 mais o offset. Ou seja, eu vou ter o PC somado com mais 4 mais qual é o caminho da instrução, o meu offset. Né? Para quando o MUX é 1, que é controlado pelo SRC, são muitas siglas, PC SRC, ele que vai dizer se o que eu estou realizando é um jump ou é um caminho convencional, que é PC mais 4. Por isso que são linhas de controle por instrução. Porque fica oculto quando a gente vê as instruções. Oculto não, né? Fica meio abstrato, porque a gente vai ter o Operation Code, RS, RT, né, para a operação. Não lembro o outro, ST. RS, RT, não lembro. Enfim, o Shunt e o offset aqui, né? Onde ele quer ir, o registrador. Esse comando aqui, dentro disso aqui, tá esses bits disso aqui, para saber se ele é convencional ou não é convencional. Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma operação do tipo R, né, eu faço a minha operação aqui, o MUX aqui vai ser zero, né, vai vir para cá, eu faço a operação aqui, o MUX aqui vai ser zero, porque eu quero fazer a operação entre esses dois valores, né, salvar na memória, e quando eu fizer isso tudo aqui, o meu incremento no meu PC não vai ser um incremento de salto, vai ser um incremento convencional, vai ser zero. Então vai ser o PC mais 4 convencional e ele segue o caminho dele. Ah, aqui são bits de controle da minha memória, onde eu vou ter leitura e escrita da minha memória. Né? Além disso, eu vou ter o valor da memória do meu registrador. Né?
vai ser escrito o min to rest vai ser o valor de entrada de escrita do registrador, write, que vem da minha loop, que é isso aqui. Main to write. O que ele vai dizer? Se esse valor aqui que está sendo escrito vai ser um valor da minha memória, uma posição de memória, ou seja, se aqui for 1, vai ser esse caminho aqui. Ou, se aqui for 1, vai ser esse caminho aqui, né? Ou seja, eu vou pegar o valor da minha memória e salvar no meu registrador para fazer operações com ele. Se aqui for 0, né, ele vai pegar o valor da saída da minha luz e salvar no meu registrador. Então, eu posso salvar, pegar o endereço da minha memória, que está aqui, ou o valor da operação da minha luz. Isso daí vai depender do tipo de operação. Para saber os tipos de operação e como essas memórias funcionam, temos essa tabelinha aqui. Por exemplo, a operação do tipo R. O registrador de destino vai estar ativo, porque eu preciso saber, quando eu fizer a minha operação, qual o registrador que eu devo, onde eu devo colocar. Então, no meu diagrama, esse registrador de destino aqui vai estar quanto? 1. Né? Ele precisa estar ativo. Para quê? Para quando eu tiver a minha resposta aqui da minha loop, né, ele seja salvo dentro do meu banco de registradores para a minha operação. Então, se aqui tiver 0, ele não vai ter valor para escrever dentro do meu registrador, né? Porque ele pega esse comando aqui, ó, né? 0, 1. Então, vou ter o alu source 0. A gente vai ver mais à frente, né? Vou ter um exemplo para cada um desses aqui. Enfim, quando tem x aqui, significa não importa. Vocês, eu acho que aprenderam mapa de Carnot, né? Então, quando não importava, você poderia utilizar o mapa de Carnot lá, fazer o círculo para fazer a simplificação do circuito. Aqui da mesma forma. Então, não importa esses sinais quando eu estou fazendo story word ou back, que é desvio condicional, né? Por quê? Quando eu estou armazenando e quando eu estou comparando, tanto faz eu ter um registrador de destino, porque não é utilizado. Do mesmo jeito, também não vai ter de memória para registrador, porque eu não estou fazendo uma operação matemática que precisa ser salva recorrentemente, né? Eu não vou estar salvando no meu registrador, eu não vou estar lendo da minha memória, eu não vou estar escrevendo da minha memória, né? Mas eu vou estar fazendo uma operação de branch, se for isso aqui, que é uma operação de desvio. Então eu preciso que meu branch esteja ativo para eu poder fazer o desvio. E a operação do ALU precisa ser 1. Então aqui tem a ALUOP 1, a ALUOP 0, são os bits 0 e 1 da minha operação de ALU. Né? E 0 e 1 significa que eu estou fazendo uma subtração, né? Que é o back. A gente vai ver cada um desses exemplos exatamente agora. Vai até que horas essa aula? 12h20? Então, eu vou ter as seguintes linhas de controle. Né? Então, viu que aquele diagrama que estava bem mais simplificado, agora começou a ficar mais complexo ainda. Onde eu não vou ter mais só o meu banco de instruções, meu registrador de instruções, não só meu banco de registradores, não só minha ALU, memória, né, os MUX. Agora eu vou ter controlador. E esse controlador aqui, ele que vai dizer quais bits e para onde deve ir para que cada operação seja executada. Então aqui eu vou ter registrador de destino, branch, memory to read, memory to register, o ALUOP, ALUOP aqui, né, que controla aqui o ALUOP.
o Memory Write, o ALU SRC, o registrador Write, né? Então, eu vou ter agora um conjunto de bits que vai fazer o controle de todo o meu fluxo de informação. Lembrando que esse fluxo de informação é apenas um ciclo de execução. Então, o primeiro tipo de controle, aqui por instrução, vamos ver o controle do tipo R e como esse fluxo de dados funciona. Né? Então, a gente pegou aquele diagrama passado lá, esse aqui. Agora a gente vai ver como cada um desses bits do meu controle vai atuar em cada um dos blocos dos meus registradores. Complicou, né? Agora estava fácil, até aula retrasada, né? Só ADD, Operation. Então, para uma operação do tipo R, fica claro que eu não preciso ativar meu jump. Né? O jump aqui é zero. Significa que meu sinal do meu PC, que está vindo aqui, ó, ele vai vir passar direto. Então, o comando que eu vou sempre ter é PC mais 4. Não estou fazendo jump. Eu não estou fazendo branch, que é um desvio condicional. Então, meu branch aqui ó, é zero. Então, na minha porta end, qualquer coisa que vier aqui end zero é quanto? Não me matem de vergonha. Qualquer coisa end zero. Zero, né? Pelo amor de Deus. A multiplicação, né? Então, significa que aqui é zero. Então, esse sinal que está vindo aqui, ó, vai vir zero. Aqui é zero, zero. Então, o meu sinal de controle do meu PC aqui, ele vai atuar normalmente. Né? Vai atuar normalmente. Como eu estou fazendo uma adição, eu não preciso ler da minha memória, nem escrever da minha memória no momento. Por quê? Lembra lá, quando eu estou fazendo um sinal de adição, os valores já estão carregados nos meus registradores. Né? Então, eu estou trabalhando com o meu registrador. Também não estou utilizando esses bits aqui, né? É aqui e aqui. Né? Nem estou trabalhando com o comando memória para registrador, que seria enviando informações que está na minha memória, que é esse aqui, ó, esse bit aqui, ó, memória para registrador. Significa que eu não estou utilizando informações que estão na minha memória para o meu registrador. Né? O meu ALU SRC, né? O ALU SRC está aqui. Ele está em zero, então significa que eu vou utilizar o valor que está disponível aqui, né, para fazer minha operação de memória. Ou seja, ele vai vir aqui, o meu MUX vai selecionar esse valor aqui, que é o zero, e vai vir para cá. Né? E o valor que está aqui vai vir para cá para fazer a minha operação no minha ALU. Né? Já a minha ALU OP, ela vai estar aqui, que faz o comando de operações da minha ALU, vai ser 10. Significa que isso aqui é uma operação de soma. Certo? Uma operação de soma. Por fim, eu vou ter um registrador write. Por que o registrador write vai estar igual a 1? Significa que a saída do meu resultado, né, ele vai vir para cá. Esse aqui é comandado pelo meu memory reg, né? Ou seja, quando isso aqui é zero, significa que a minha saída da minha operação ela vai ser escrita na minha entrada do banco de registradores. Se isso aqui significa que eu estou pegando esse dado aqui que está nessa porta e estou salvando no meu banco de registradores. Tranquilo? Vocês conseguem enxergar isso? Sim, não, talvez. Ou quando eu passar a simulação para vocês criarem todas as portas lógicas. Vai se preparando aí. Tranquilo, pessoal, isso aqui? Hein? Pode falar. Tá? Ia falar? Ah, mas está tudo no cigarro, né? Falta
Pô, cada aula eu coloco, quando eu boto a aula, eu boto a aula e o link do vídeo na descrição. Tranquilo? Então, deixa eu ver aqui. Ver quantas fotos. Ah, tem muito ainda. Mas vocês conseguem enxergar essa questão dos registradores das memórias, como eles atuam no bloco? Então, basicamente, esse controlador, ele diz se aquele bloco vai ser ativo ou não. É só isso. Só isso que ele faz, não, né? Ele faz tudo isso, né? Então, ele ativa cada um dos meus blocos para que ele exerça a sua funcionalidade de maneira correta. Né? É, mais à frente, né? Próxima, próxima aula, né? Vamos ver a questão de como vai fazer essas simulações. Né? Aí talvez fique mais interessante que você vai ver o bloco acender. Basicamente é isso, né? E o bit chegar na porta. E amanhã a gente vê as outras operações. Beleza? Tudo de bola. Vou fazer uma chamadinha.